finalmente James Cameron traz pra gente o segundo capítulo de Avatar. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Salve, salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Papo de Sofá. Após realizar o maior sucesso de bilheteria no cinema até então, em 1995 James Cameron já começou a escrever aí o seu próximo grande sucesso, que viria a ser Avatar. Então é isso mesmo, Avatar tem quase 30 anos aí de planejamento. E esse tempo todo é justificado porque por mais que o Cameron começou a escrever Avatar desde aquela época, né, hoje tem 28 anos aí que ele começou a escrever esse projeto, ele não confiava muito nas tecnologias da época para desenvolver o filme, né, para produzir ali as ideias que ele estava passando para o papel. Algum tempo depois, ele começou a ver os trabalhos aí da Weta Digital, né, que é a agência do Peter Jackson, lá, a produtora do Peter Jackson, que trabalhou em Senhor dos Anéis produzindo ali o Sméagol, né, que foi o nosso primeiro grande personagem totalmente digital ali, né, com captura de movimento, esse tipo de coisa. Ele viu o trabalho da Weta Digital e viu que a tecnologia estava começando a chegar nos patamares que ele queria para produzir Avatar, né? Então por isso que o filme demorou tanto tempo para começar a ser desenvolvido e chegou pra gente nos cinemas em 2009, batendo a marca aí de 2,9 bilhões de dólares. Esse valor todo não foi naquela época, porque o filme foi relançado outras vezes no cinema, mas mesmo assim ainda conta, né? Porque trouxe mais gente pro cinema, mais gente querendo assistir esse filme ali na telona. Mas cara, maior sucesso de bilheteria até hoje. Vingadores suou muito, conseguiu bater essa meta durante um tempo, mas relançaram o Avatar no cinema e o Avatar recuperou aí o primeiro lugar como maior bilheteria do mundo. E uma curiosidade muito bacana sobre isso, já que você falou de Avengers, é que a gente tem a Zoe Saldana, né? Que ela faz a Gamora. E a Neytiri, ela tá na maior bilheteria do mundo. Nas duas maiores bilheterias do mundo. Ela tá em Avengers Endgame e agora em Avatar também, né? Será que a menina é boa? Será que ela é braba? Né, braba? E será que Avatar, o Caminho da Água, bate outra bilheteria? Acho que não. Eu acho que não bate. Avatar se passa no ano de 2154, numa realidade onde acharam um metal, o unobtainium, né? Quase inobtível. Unobtainium. Esse é o trocadilho, né? Então, justamente. O unobtainium, ele é um metal dotado de características condutoras e magnéticas. Dessa forma, por ele ser um metal tão potente, a humanidade conseguiu avançar tecnologicamente. É dito no livro, né, promocional da lore, né, do filme, que a Terra ficou devastada, né? É até citado um pedacinho do filme, né, que a Terra hoje em dia ela já é um ambiente muito devastado, justamente porque se buscava muito esse material, né? E aí o meio ambiente da Terra hoje em dia todo destruído. E aí, acabando o unobtainium da Terra, eles foram buscar mais no espaço, né? Uma corporação gigantesca chamada RDA, em busca de unobtainium, acaba encontrando o planeta de Pandora, a lua de Pandora, né? E lá eles veem a tribo dos Na'vi, porque além das propriedades condutoras e magnéticas, ele também vale 40 milhões de dólares. O quilo. 1 quilograma. Então eles começam aí a desbravar, rasgar o mundo afora. Mas é aí que eles encontram um grande problema, que é qual? A maior reserva de unobtainium do planeta está debaixo da árvore principal, onde é a casa dos Na'vi. E um negócio interessante é que como a RDA é uma empresa, uma corporação muito grande, ela tem investimento em várias áreas, né? Inclusive a parte dos cientistas, né? Os botânicos, né? Que a gente vê lá com a doutora Grace. E a questão militar também, que eles contratam vários mercenários para levar para o planeta, né? E ajudar nessa exploração, né? Então, ao mesmo tempo que tem alguns cientistas que são contra essa exploração que prejudica, né? A fauna e a flora da região, tem os militares que estão lá apenas para tocar o terror mesmo, porque, querendo ou não, é a função deles. Eles têm o dinheiro para estar lá, literalmente, exercendo o que a natureza deles quer, né? E com um desenvolvimento tão complexo que o Cameron colocou em cima dessa produção, ele precisou da ajuda de algumas pessoas para começar, né, a trabalhar realmente, a finalizar ali o roteiro, para começar a produção efetiva do filme, o que inclui a ajuda de Paul Frommer, que é um linguista aí da Universidade do Sul da Califórnia, que desenvolveu aí toda a língua dos Na'vi do zero. Ou seja, o cara criou ali alfabeto, criou ali palavras, criou tudo pra colocar no filme. James Cameron conseguiu aí finalizar o roteiro, finalizar a produção ali técnica do filme em 2006 pra começar a produção realmente, né, a famosa mão da obra. E isso inclui a escalação dos atores e atrizes que ele queria colocar dentro do filme. E um nome veio à mente de James Cameron, que é ele, Matt Damon. Matt Damon foi oferecido 10%
de toda a bilheteria que Avatar haveria de conseguir naquele ano. E, cara, 2,9 bilhões em 10% é equivalente a 292 milhões de dólares. E ele acabou recusando essa bolada. Mas isso porque ele não sabia. Não, lógico, né, cara? obviamente, né? Mas assim... E após Matt Damon recusar essa bolada, sobra pra ele, Sam Worthington, né? Ele acaba aí recebendo o papel de Jake Sully, o papel principal nessa trama de Avatar. Uma história bem curiosa, parece que o Sam Worthington, quando foi pra Hollywood, ele tava vivendo no carro dele antes dele começar a fazer Avatar, cara. Mano, essa vida de ator, né, iniciante, é uma vida muito cara, né, Ele mano? já tinha Você umas tem que ter granas ali- lá na Austrália, né? Quando ele trabalhava. Então ele começou a vender coisas pra conseguir sustentar. Só que acabou aí em não Hollywood. dando. Só que, tipo assim, pô, uma hora acaba, Uma hora né? acaba, né? Então ele tava vivendo no carro dele quando ele foi escalado para o filme de Avatar. E aí, nessa bilheteria enorme. Mas Aí, ele não acabou talvez não ele tenha ganhou. ganhado um dinheirinho. 10 Uma babinha. reais aí, né? Uma Quase babinha. nada. E outra pessoa muito da hora que tá nesse elenco também, como a gente já teve aquela discussão aqui no começo, é ela, a Zoe Saldana. Ela tá em 2 bilheterias aí. E ela vem interpretar aí a Neytiri, que é o par romântico aí do Jake Sully, o Sam E que Worthington. interpretação, Cara, é né, meu amigo? absurdo. With you. With you. I trusted you. Trust me now, please. Guys like you not be your pig. You will never be one of the people. Try to stop. Terry, please, please. Porque, mano, ela domina o dialeto dos navios muito bem. Ela entrega as cenas, assim, luta. E assim, é um bagulho muito interessante que a galera fala, não, atuar com o CGI é fácil, velho. Lembro de uma época do Ewan McGregor falando, da época que ele tinha que atuar como o Obi-Wan, que era muito difícil pra ele, porque você não vê as coisas, entendeu? Então, tipo, mano. não é fácil fazer Tem o que que ela faz. imaginar né? na cabeça, é Você muito tem que difícil. imaginar, você tem que ficar sambando lá num touro mecânico fingindo que é um Banshee, tá ligado? Você vê a atuação da Neytiri, não é nem da Zoe Saldanha, da Neytiri. Da CGI. Ela tem muita expressão facial, velho. Justo. É um bagulho que é, tipo assim, absurdo da época que foi lançado Avatar, E, cara, tá ligado? o Avatar, ele foi remasterizado várias vezes, porque ele saiu no cinema, acho que mais umas 2 vezes ao longo desses 13 anos, né? E é muito top. Mano, Pelo menos a versão nossa, da velho. Disney, eu tava assistindo ontem pra dar uma relembrada nas paradas, né? Cara, é bonito demais. É absurdo. E, tipo assim, você vê os detalhes do rosto, parece que hoje em dia você vê um pouquinho mais computadorizado, né? Do que na época, né? Mas, cara, ainda é muito bonito e eu tô muito ansioso pra ver agora O nesse novo segundo filme. filme, né, cara? Então, como a captura de movimentos melhorou recentemente, né? E falando um pouco mais de elenco, além de Sam Worthington e Zoe Saldanha, a gente tem a Sigourney Weaver também, que era a Ripley lá de Alien. Ela vem pra esse filme aí pra trazer um pouco mais de visibilidade. A gente tem também a Michelle Rodrigues, que tinha feito já Velozes e Furiosos, né, também. Resident Evil 1. Resident Evil 1 ela fez também. E tem também o coronel, que eu sempre esqueço o nome dele. Stephen Lang. Stephen Lang. Também que, mano, pra mim ele é um personagem de videogame, velho. Cara, Ele o parece Steven muito Lang, ele personagem de lembra videogame. muito o... É porque aquelas 3 catrizes que É, ele tem mano, aqui dá realmente... muito, aham. tipo- Parece personagem de Super Nintendo, inclusive. Exato. Ele é aquele cara que você olha pra ele, ele tem cara de vilão, tá ligado? Mas, Ele tem velho, cara de vilão. eu aham. acho que assim- eu não lembrava dele em Avatar quando eu assisti Homem nas Trevas, porque ele em Homem Não, nas eu Trevas lembrava. é poderoso, tá ligado? E como eu falei, ele tem cara de vilão. E eu acho que todos esses personagens eles ficaram muito identificados com cada um desses atores, né? Eles ainda são muito identificados. Por mais que nem todos eles fossem tão famosos nessa época, eles conseguiram se destacar muito. E eu acho que o grande símbolo disso é o Stephen Lang como o Coronel Miles Quarth. E ele, tipo, tem muita identificação com esse personagem. Tanto que até hoje, de todos esses, assim, é o que se mais destaca. Quando eu fui reassistir, assim, é a interpretação que mais chama a atenção, né? E depois desse processo, né, de escalação de atores e tudo mais, pra ele dar ali característica, dar vida aos personagens do seu roteiro, ele começou a trabalhar muito incisivamente em cima da fauna e da flora, né, do filme, do mundo de Avatar e tudo mais, desenvolvendo ele juntamente com Neville Page, que era o head designer, né, ali da Weta Digital, e também juntamente com vários botânicos, porque o James Cameron queria que a parte da fauna e da flora fizesse sentido, tanto com a natureza que a gente tem, né, conhecimento, tanto quanto o roteiro dele. Por exemplo, o Nobitênio, né, ele tem propriedades magnéticas extremas e tal, então você tem campos magnéticos muito fortes dentro desse planeta. A gravidade também, Então, né, a influencia. gente tem ali ilhas flutuantes, a gente tem ali árvores, plantas que são extremamente altas, são maiores, os animais têm ali uma biologia diferente, mas que ao mesmo tempo faz sentido, né? Um dos animais característicos que a gente tem no filme é o Ikan, né, ou conhecido pelos humanos, que é o Banshee,
que foi uma mistura aí de tubarão com sapo, com morcego, com pterodátilo, com ave de rapina, com tudo, tá ligado? Pra mim ele parece um pterodátilo, que né, no grandão, contexto meio geral, né, ele dinossauro, realmente assim. parece, sim. Mas se você for analisar ali o comportamento dele como animal, ele tem características reais aí de uma ave de rapina, da forma como ele fica ali numa pedra, é semelhante a um morcego. A pele O dele é de filme, sapo. a pele dele é inspirada ali na pele dos répteis, né, do sapo e tudo mais. Então o filme ele é biologicamente aguçado, diremos assim. Não é exato, porque obviamente a gente está falando de ficção científica, mas ele é ali o mais próximo da realidade possível para não ficar tão destoante assim, né? Isso é uma parada muito interessante, porque ele realmente ficou aí 2 anos trabalhando somente nisso. Então ele tem todo um desenvolvimento aí de fauna e flora próximo da realidade, mas que fizesse sentido com o seu roteiro inicial. E na parte das montanhas de Aleluia, né? Que são aquela... Montanhas flutuantes. O campo magnético faz com que as montanhas fiquem elevadas, né? Fiquem suspensas. Você pode ver que as raízes vão meio que tremendo, meio que Sim, juntando Elas meio que... ligam, as Sim. montanhas. E porque, Bacana tipo, se pra fosse caramba. solto, elas iam, né, sei lá, se distanciar ou Nem iam tipo de coisa. chegar lá, né? Iam ficar no chão mesmo É. e ele fica deserto. Mas não, tem vegetação nas montanhas. E uma grande característica também de Avatar é a rede neural que a gente tem entre as plantas ali, né? A gente tem, né, ou na nossa realidade existe aí uma comunicação ali, eles falam que as plantas têm Um sentimento. suas paradas ali, A mas Xuxa lá, fala. né, a gente tem isso muito mais exacerbado, né, a nível de deles conseguirem se conectar ali com a natureza. Agora, como que a equipe de botânica de Avatar pensou? Como você consegue fazer isso normalmente? Imagina com um potencial eletromagnético potencializado pelo Unobtainium. Então, realmente, é como se toda a natureza de Pandora fosse viva, fosse um organismo só. E isso é muito interpretado pelos nativos, né, pelos Na'vi, como Eywa, né, essa entidade, que na verdade nada mais é do que a mãe natureza deles. Exato. Sim. Outra parte muito interessante também é falar daquelas sementinhas Semente da árvore das que almas, caem da né? árvore das almas, né? Que inclusive quando a Neytiri tá pra soltar a flecha no Jake Sully, vem uma bem na ponta pontinha da da flecha. flecha, né? Que ela interpreta aquilo como um sinal divino. Ela fala, cara, eu não posso fazer alguma coisa com ele porque parece que a Eywa não quer. Então, Aí veio um monte nele depois. E depois vem um monte, faz tipo aquela armadura nele, massa pra caramba, e é foda pra caramba isso aí. Quanto ao enredo de Avatar, gerou bastante polêmica na época, até algumas sendo acusadas de plágio. Exatamente. Né? Teve plágio, roubo de ideia, inclusive, né? Que 2 caras que trabalhavam com o James Cameron na época acusaram ele Processaram de plágio. Processaram ele, na verdade, de plágio, mas ele acabou ganhando os 2 processos contra ele. E outra coisa também foi que a galera que assistiu o filme falou, isso aí é puro cópia de alguns filmes. E 3 deles são Dança com Lobos, né? Pocahontas e o outro Último é... Samurai. O Último Samurai, né? O Último Samurai. E teve um quadrinista também na época que chama Time Spirits, que ele acusou aí a forma de como os navios foram a criados, os aparência, navios, né, a o aparência design. dos navios. E realmente eu parei pra dar uma olhada, realmente, cara, parece bastante. A gente vai colocar... as imagens aí, mas acabou que o Cameron ganhou todos os processos que foram acionados aí contra ele. Eu acho que não foi uma questão de cópia ou de plágio. É uma questão de, cara, são clichês já pré-estabelecidos em Hollywood há muito mano. tempo. Então, eu não acho que ele tentou copiar, mas é um bagulho que tá tão presente em todos os filmes hoje em Parece dia. que é senso comum que todo mundo pensa. É um senso comum. É uma... Quando você pensa em uma outra civilização, eu acho que é um senso comum de Hollywood. É um clichê que ele acabou usando nos filmes dele, né? E é um bagulho muito comum. O Cameron ele tem o costume de pegar roteiros clichês e mudar na maneira como você conta a história, né? Então, eu acho que é uma fórmula que ele segue e que ele seguiu e muita gente acaba brincando, mas nunca houve processo em relação a Dança com Lobos, essas coisas. E ele não, até só foram brinca os com fãs isso. mesmo que falavam. É, os fãs. Agora, a questão do robô de ideias, do visual de Time Spirit, realmente foi um processo, né? Aí é um buraco mais embaixo. Exatamente. E falar sobre Avatar e não falar sobre tecnologia é uma coisa meio que impossível, porque Não tem como. né, a gente sabe que o James Cameron desenvolveu câmera só pra fazer a gravação de Avatar. Não só câmera, como tecnologia de projeção, tecnologia de armazenamento. Ele praticamente desenvolveu equipamentos novos ali para conseguir filmar Avatar, porque ele queria dar novos passos em relação aos filmes em 3D, Sim. né? Eu acredito que grande parte da bilheteria, né, bilionária de Avatar pode ser justificado justamente por causa desse avanço dos filmes 3D, né? Sim. A gente tava ali naquela época que os filmes 3D eram um óculinho verde e azul e vermelho e era tudo zoado. E o James Cameron, ele desenvolveu o sistema de câmeras próprios para conseguir gravar esse tipo de coisa, que
que são câmeras que ele adaptou ali, 2 câmeras, para conseguir gravar como se fosse a perspectiva dos nossos olhos. E juntamente com a Sony, utilizando as novas Sony ali, Venice, né, que é a nova linha de câmeras cinematográficas da Sony, em que elas separam ali o sensor do cérebro da câmera, ele colocou 2 câmeras alinhadas, uma de frente e uma de baixo, e usou jogo de espelhos ali para simular o foco dos nossos olhos. Então as câmeras, elas fecham e abrem a imagem para regular o foco como se fosse a nossa vista. Então isso seria ali uma revolução muito grande dentro do 3D, porque além de nos dar a sensação de profundidade, de tridimensionalidade, vai nos dar essa sensação também do foco, né? De você focar em alguma coisa distante, focar em alguma coisa perto. É muito diferente do foco óptico ali, de lente que você tem. Em relação a essa questão do 3D sem óculos, né? O James Cameron, ele parece que foi bem sucedido nisso e ele trabalhou isso não através das câmeras, mas sim através das projeções. Ele alterou as projeções, principalmente nessa questão da potência dos fótons, né? A quantidade de fóton liberado pela projeção, para ele conseguir mexer com essa questão da projeção sem a necessidade do óculos 3D. E parece que ele foi bem sucedido nisso, mas eu acho que a gente não vai ter essa experiência tão cedo, mas futuramente, quando eu acho que esse tipo de projetor for mais comum, a gente vai poder ver, eu acho que o Avatar 2 sem óculos. Porque sem acho que ia ser massa, né? Porque se tiver lá em São Paulo, acho que deve ficar, tipo assim, no cinema muito tempo, inclusive, né? Eu gostaria muito de ver, porque imagina tu ver um 3D sem óculos, mano. Deve ser absurdo. Você tá, teoricamente, vendo um portal, velho. Porque, tipo, mano, você tá vendo ali uma tela onde, teoricamente, é uma imagem em 2D. Sim. E ela tá fisicamente na sua frente em 3D. Holográfico. Mano, é muito mind-blowing isso, cara. Se isso conseguir ser colocado em prática, cara, aí eu acho que ele tem potencial de voltar a quebrar recordes absurdamente. Sim, com certeza. Se ele colocar o segundo filme com isso mesmo e todas as salas, ou ter cinemas capazes de executar esse filme dessa forma, ele vai explodir o mundo, tá ligado? Aqui provavelmente, se algum cinema tiver, vai ser, tipo, muito raro. Vão ser pouquíssimos. Mano, eu acho... Mas fora do Brasil... Eu acho que esse tipo de projeção, o mínimo vai ser, tipo assim, 2 projetores IMAX, tá ligado? Mínimo pra conseguir fazer uma parada. Não deve nem ter nome de IMAX, velho. Não, é porque o projetor IMAX, atualmente, ele é o mais potente que tem, entendeu? A nível de resolução, ele é digital também. E ele é digital. Esse da matéria que eu li, os projetores, teoricamente, eles ficariam separados um do outro, como entendeu? Se fosse na dimensão do olho. olho. E aí cada um projeta de um dos lados, de uma maneira complementar. Eles se complementam ali. Então, assim... É muito caro, tá ligado? Pro cinema fazer isso. E o que eu tava falando, os maiores cinemas dos maiores shoppings do Brasil, eles têm uma sala IMAX. Quem dirá você tem uma sala com 2 projetores, tá ligado? Então, tipo... Eu acho que a gente tá meio longe disso ainda, mas eu gostaria muito de ver, velho. Muito, porque eu acho que é um avanço tecnológico do caralho, velho. Não, do caralho. No 3D do Cameron... Mas o Cameron já falou várias e várias vezes que ele só lançaria o próximo filme do Avatar quando ele pudesse revolucionar tecnologicamente os cinemas. O difícil é revolucionar a nível mundial, né? Não deixa que ser uma revolução. É um primeiro passo, mas que com o tempo a gente vai começar a ver adaptações melhor. Até porque, tipo assim, a parte do 3D do Cameron veio um 3D muito mais picas, né? Então, você lembra de como é que eram os óculos naquela época? Né, era de 3D. Papel, zoadaço. Então, e aí, quando lançou o Avatar, já era aqueles óculos de plástico, com lente e tudo mais. Então, nessa época, ele também teve esse obstáculo. Inclusive, em Pequenos Espiões 3 é o 3D, né? Sim, o 3D é o 3D de óculinho, saca? Então, ele teve esse passo ainda, que tipo assim, cinema, aqui tá meu filme, mas você precisa dessa estrutura aqui pra você passar ele. Eu acho que isso pode acontecer hoje em dia. Ele ter ali a tecnologia, ele fala, essa tecnologia é assim que ela funciona. Se você quiser, você vai triplicar, quintuplicar o seu rendimento, pode ser que aconteça, quintuplo, vai haver um custo maior também. Vai haver um custo maior, só que naquela época já teve, tá ligado? Dia 15 de dezembro agora estreou o Avatar e a gente tá gravando hoje dia 12, ou seja, a gente não assistiu o filme ainda, mas quando esse vídeo for postado, a gente já vai ter assistido o filme já vai estar aí nos cinemas. Então, se você não assistiu ainda Avatar, O Caminho da Água, vá para o cinema mais próximo e assista. Então, hoje, dia 12, a gente vai aqui botar um pouquinho das nossas expectativas para o filme, que, cara, sinceramente, eu gosto muito de Avatar e eu queria muito ver mais de Pandora. Então, assim, esse é meu XP, minha expectativa aí
pro filme, tá ligado? Eu sei que a gente tem atores novos aí, né? Tem a Kate Winslet. Realmente tem esse elenco agora encorpado com nomes que mais atrativos. Tem a Kate Winslet, tem a Michelle Yeoh, tem a própria Sigourney Weaver vai retornar, mas a personagem dela, spoiler, ela morre no primeiro filme, a Não, doutora Grace Augustine. Se você tomou spoiler aqui, se você não assistiu Avatar, Ela morre. o filme já saiu há 13 anos. Mas meu filho. agora, no segundo filme, ela vai retornar num outro papel, né? Usando a computação gráfica, ela vai interpretar uma adolescente, cara. Ela vai interpretar a filha do Jake Sully com a... E ela tem Tony Philly. 72? Ela tem 72 anos, cara. 72 anos vai interpretar o adolescente. 73. 73 anos? Muito doido, cara. Mas assim, ela é uma puta atriz. Então, assim, tipo, eu não duvido nada que fique bom. E vai ser muito legal também ver agora o universo marinho de Pandora sendo estudado, né? Porque a gente vê que o James Cameron é um cara fascinado por isso, né? Ele foi, inclusive, o terceiro cara só aí no ponto mais profundo da Terra, né? Do Depressão Challenger lá das Fossas Marianas. Ele é um cara fascinado por esse universo. Vai ser muito legal ver tudo que ele viu, né? Misturado com a imaginação dele, assim, sendo transportado pra tela. Eu gostaria de ver mais os bichos, mano. Eu gosto muito dos bichos do Avatar. Mas eu tenho essa expectativa desde que o Avatar saiu, né? O meu falecido amigo, ele sempre falava muito disso. Que ele, cara, eu tenho certeza... Nunca tinha saído nada de Avatar, nada. Mas ele tinha certeza que o próximo filme de Avatar exploraria a vida marítima. Sério? Sim. Ele sempre falou isso. Ele sempre falou isso, sério. Ele brabo. sempre falava que, tipo assim, cara, eu tenho certeza que o próximo filme de Avatar vai ser alguma coisa na água. Porque eles não mostraram nada de água de Pandora, né? Então ele tinha certeza... Não tem nada no filme? Mano, tem uns trechos que mostram umas aldeias, umas tribos que moram ali na costa, mas eles não exploram os animais que estão lá embaixo. Então ele sempre falou assim, cara, eu acho que vai ser alguma coisa na água. Mas ele só chutou assim por perspectiva mesmo de ver o primeiro filme. Então ele falou assim, cara... Entendeu? E realmente ele acertou. E é uma coisa que pra mim vai ser massa pra caralho. Que falar, pô, Diegão, você tava certo, tá ligado? Tava certo. Foda pra caralho. E esse foi aí o nosso vídeo aí sobre Avatar, sobre, né, como surgiu aí esse universo, um pouquinho das curiosidades aí que envolvem o filme e também um pouco das nossas expectativas aí para o segundo filme deste capítulo, porque realmente Avatar tem um espacinho no meu coração, é um filme que eu gosto muito e eu gostaria muito que fosse bom as continuações, porque eu odeio quando uma continuação caga no primeiro filme, mano, é péssimo quando isso acontece, tá ligado? É muito difícil a gente ter continuações boas, né? Exatamente, ainda mais 2, 3, 4, 5, mas enfim. Eu acho que vai ser muito bom, eu espero que seja muito bom. A gente já tem crítica saindo. O pessoal que é crítico aí de cinema e tudo mais já tá assistindo o filme. A gente vai assistir agora. A gente ainda não tá nesse nível, mas esperamos chegar. A gente vai assistir agora na quarta-feira, na pré-estreia, pra já poder formar aí ideias e desenvolver um roteiro pra gente gravar na segunda-feira e soltar um vídeo aí sobre o segundo filme. Então, é isso pro vídeo de hoje. É isso. É isso. Um abraço e Falou! graças a Deus.